Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conhecimento. E hoje o programa tá especial, né, Rapaz, Walter? hoje tem que estar diferente. Eu acho que esse episódio vai durar umas 15 horas aqui, que eu já prometi isso pro Sérgio. Porque, cara, é uma mesa posta aqui com aperitivos e vinho aqui ainda. Nossa Rapaz, o que senhora, a é gente isso? não vai embora mais não. Só para apresentar, pessoal, a gente tá recebendo o Sérgio aqui. Ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória de empreendedorismo dele, mas é uma história dele bacana, é que ele já era um profissional consolidado no ramo bancário e decidiu empreender. Sérgio, como é que veio essa vontade de empreendedorismo na sua vida? E como é que foi essa construção? Foi fácil sair assim de uma coisa que você já falava, cara, isso aqui para mim já é o meu caminho trilhado praticamente, e agora eu vou pegar algo novo ali que eu vou construir. A história é longa, mas vamos abreviar ela aqui, né? Eu trabalhei no ramo de instituição financeira, num banco, um único banco, durante 37 anos. E foi Uau. muito bom durante esse período todo, né? Mas a gente sempre fica querendo mais, querendo alguma coisa diferente, né? Então, num determinado momento, a gente sabe que tem a data de validade, o bancário, né? Chega a 35, 36 anos, já começa a se falar em aposentadoria, né? Então, quando chegou próximo dessa data, eu já comecei a formatar alguma coisa na minha cabeça, né? Eu já era um apaixonado por gastronomia e também adorava vinho, fiz vários cursos, né? Me formei, inclusive, como sommelier dentro do banco, né? Não tinha saído do banco ainda quando eu fiz os meus cursos, né? Então, eu já via desenhando uma história para que quando eu saísse do banco, eu já ia para essa parte, né? Inicialmente, a ideia era montar uma adega, ou seja, só trabalhar com vinhos, né? Mas aí a gente vai fazer pesquisa de mercado, aquela coisa toda, e a gente percebe que tinha muitas adegas aqui em Goiânia na época, né? Tem 3 anos e meio que eu montei o meu empreendimento, né? E aí eu comecei a fazer pesquisas. E a gastronomia, como que eu posso encaixar a gastronomia nisso tudo, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de montar um empório. E aí fui fazer a pesquisa, empório também tem alguns empórios aqui, né? Em Goiânia já consolidados, famosos, né? Falei, poxa, tem que criar um empório que seja diferente, né? E aí foi onde surgiu a questão de puxar as raízes, né? Meus avós eram espanhóis, meus bisavós maternos eram portugueses, né? E aí eu comecei a trabalhar em cima da cultura ibérica. E aí eu formatei, vi que não havia muita coisa nesse sentido aqui em Goiânia. Fui pesquisar fornecedores, vi que tinha fornecedores, fiz uma pesquisa de mercado, a demanda era interessante, e aí eu parti para essa linha, ou seja, nós montamos então um empório ibérico. Lá não tem só produtos de Espanha e Portugal, mas o foco, a pegada é essa, né? Então a gente trabalha com vinhos de todas as regiões, mas tem um apelo maior nos vinhos portugueses e espanhóis, e também a parte de petiscos lá praticamente espanhol. Aí o espanhol fala mais alto, né? Então foi mais ou menos por aí. A gente pode aprofundar aqui durante a conversa nossa. Nossa, que interessante. E assim, você abriu justamente ali praticamente um pouco depois, no meio da pandemia. Então, além de ser um passo grande e importante na sua vida, foi um passo em meio onde havia muitas incertezas. E foi difícil tomar essa decisão, abrir as portas, porque você já vinha estudando há bastante tempo, né? Para poder consolidar e formatar o negócio. Como que foi assim? Do nada a pandemia, o planejamento de abertura e esses passos, como que foi para você na época? O planejamento até que ele não foi tão caótico. Aí você vai entender depois por que eu usei essa palavra caótica, tá? Então, planejamento ok, contatos ok, aluguei o imóvel, começamos a reforma do imóvel e, como você disse, foi finalzinho da pandemia mesmo, né? Então, tinha uma incerteza aí, mas essa incerteza já estava desenhada no planejamento. O que não estava desenhado no planejamento é que, com a saída do banco, eu morava num apartamento pequeno, e aí nasceu a minha filha e nós resolvemos
mudar para uma casa. Nossa. Ok, 2 reformas, tranquilo. Só que nesse meio veio o caos. Minha esposa teve um problema muito sério de saúde. E aí eu estava tocando 2 reformas e com a minha esposa doente. Aí eu tive que tomar uma decisão. O que eu ia fazer? Aí eu meio que abandonei a reforma, deixei meio que na mão do pessoal que estava tocando e fui cuidar da minha esposa, né? E aí veio o caos, porque atrasou tudo. Eu já tinha material comprado, queijo, enfim, um monte de coisa que até venceu quando eu inaugurei. Foi prejuízo mesmo, contabilizei como prejuízo, né? E a casa também, que era para ficar em X valor e também em X tempo, isso tudo dimensionou, né? Então, foi o caos, né? Então, o controle emocional teve que ser forte, né? Mas deu tudo certo. A inauguração não aconteceu como eu gostaria, por causa desse cenário todo. A ideia era fazer um coquetel para chamar os clientes, os amigos, a imprensa para divulgar o empório, né? Mas nada disso foi possível porque estava bem corrido, né? Aí chegou numa bela terça-feira de setembro, olhei e falei, vai ser agora que eu vou abrir. Eu simplesmente abri, anunciei no Instagram, estamos abertos, portas abertas, e aí começou todo o processo. E aí a gente vem batalhando de lá até aqui, as coisas vêm caminhando, o pessoal aceitou bastante essa ideia ibérica, que é uma ideia nova, né? Os produtos que a gente trabalha lá também são todos produtos exclusivos que a gente trouxe para cá. Você não encontra em lugar nenhum, por exemplo, um Ramon ibérico de 36 meses de maturação, um chouriço ibérico, enfim, são produtos bem diferenciados. Alguns vinhos também a gente traz com exclusividade, né? Então, as coisas se acomodaram e agora estamos decolando aí com algumas novidades que futuramente a gente pode vir aqui depois e falar. Eu ainda não posso falar. Eu já ia perguntar, a gente adora novidade, conta pra gente. Não, se você tiver novidade, se você puder falar, você pode falar aqui, que o pessoal já está curioso. Que é aqui? Claro. Aproveitando, eu queria te pedir 2 coisas. Uma, você começou a falar sobre os produtos que você vende. Conta um pouquinho sobre ele e sobre os vinhos também. Mas aproveitando, já vamos abrir esse vinho aqui. Vamos abrir, né? A boca tá seca, né? Que vamos é isso, rapaz? Logo, né? Oh, esse episódio aqui tá... Senhor. E até uma coisa que eu vejo pelo cuidado da abertura do vinho, assim, tudo é um processo, assim, que... Aqui tem a questão da técnica, né? Mas nada muito apurado, né? Mas tem o jeitinho certo de abrir para você não quebrar a rolha, né? Isso facilmente a gente aprende, né? Então, esse é um vinho, uma novidade. A gente está trazendo aqui. Esse vinho chegou lá no Labaiuca na sexta-feira. Ele é um vinho espanhol, ele é 100% viura, a uva chama-se viura, né? Ele tem um envelhecimento em barris de carvalho francês de 15 meses. Então, ele é um vinho bem diferenciado, espero que vocês aprovem. Provem e aprovem. Provem e aprovem. Ai, tá ótimo. Que eu sou fraca, hein? Rapaz, o cheiro já... Já tem um aroma bem pronunciado, né? Sim. Muito. E vinho é uma coisa relativamente mais nova na cultura goiana e brasileira, né? Assim, tirando a região sul, eu não sei se é porque eu não tinha esse conhecimento, mas até então eu não percebia tantas adegas, tantas pessoas apaixonadas por vinho. Isso é uma impressão minha ou realmente você sente que houve essa crescente no apreço pelo vinho aqui em Goiânia? Antes de responder, vamos lá. Saúde. Nossa, gostaram? Nossa, Rapaz, muito bom. Um vinho muito mais suave. intenso, né? Um vinho bem E- interessante. E ele é suave no paladar também, sabe? Muito bom. Mas respondendo a sua pergunta, é uma realidade mesmo. O mercado goiano ele vem crescendo exponencialmente. Aqui sempre foi
muito quente, né? Uma região muito quente. E às vezes as pessoas olhavam e é só cerveja, só bebidas mais refrescantes, né? Mas o mercado goiano é um mercado que cresce de uma forma até acima do restante do Brasil, né? Não que começou a descobrir o vinho agora, né? Já tem um tempinho, né? Mas começa a atingir um mercado, um público novo, né? Um mercado, um público entrante que vem aí, os mais jovens, né? E aqui eu sempre falo, né? Não só aqui em Goiânia, mas no Brasil, né? Quando se fala em vinho, a maioria é tinto, né? Vinho tinto, aquela coisa toda, né? Um branco, um espumante, um rosé, ele é tropical, ele é Brasil, né? É goiano, né? Então, quer dizer, uma hora dessa, a gente tomar um vinhozinho desse aqui é super refrescante, fácil de tomar, né? Então, é uma coisa que vem crescendo, o consumo do vinho branco é um consumo que vem crescendo aqui no mercado goiano também. E tem aí um espaço de crescimento muito grande também. Mas a sua percepção está certa. Vem crescendo e vem crescendo de forma exponencial. E essa questão eu acho que também rede social, acho que democratizou mais isso, que antigamente o pessoal tinha aquela percepção de falar, cara, eu nem vou entrar num trem desse que é muito fora da minha realidade. E não, é uma coisa hoje que está mais acessível e hoje combina a questão de alimentos, pratos, dependendo do que você for fazer, qual prato você for fazer, tem o vinho que vai encaixar certinho, né? Exatamente. É a versatilidade do vinho. E uma coisa que eu, como sommelier, eu trabalho isso na loja a gente também trabalha isso, da gente curtir o momento do vinho e deixar um pouquinho o ritual do vinho num segundo momento. Quando você vai participar de uma degustação, às vezes uma confraria mais técnica, é a hora da gente falar em termos técnicos, é a hora da gente, vamos cheirar, quais são os aromas e tal. Mas aqui não cabe a gente fazer esse tipo de coisa, você entendeu? O que é e tem vários sommeliers que vêm trabalhando isso. A democratização do vinho, a desmistificação do vinho, porque por muito tempo ficou como se fosse uma bebida de elite, que era para poucos, né? E tem para todos os paladares, para todos os bolsos, e ele pode ser combinado com qualquer tipo de comida. Então, você pode comer uma feijoada e deixar a caipirinha de lado e tomar um vinho espumante. Combina perfeitamente. Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouquinho esse mundo do vinho de ostentação, que é só para os burgueses, que é caro. Hoje não. Hoje você compra um vinho de boa qualidade aí por R$40, por R$30. Então, quer dizer, cabe no bolso de todo mundo e é uma bebida espetacular. E quando você mergulha fundo para conhecer um pouco mais da cultura, da história, de como é isso, o bichinho do vinho te picou, você vira um apaixonado por aquilo, né? Então, é muito interessante. Para quem gosta aí, acho que é um convite que eu faço a experimentar. Quem é da cerveja, continua na cerveja, mas experimenta um espumante, experimenta um vinho branco. Se dê ao desfrute de repente, provar, né? Porque existe aí uma rivalidade, né? Entre os cervejeiros e o mundo do vinho, né? Vamos quebrar isso aí. Se dê a oportunidade de experimentar, né? Porque, com certeza, você vai ampliar ali ainda mais o seu leque. E essa junção que você falou é uma das coisas que eu acho mais interessante no mundo dos vinhos, que é a história por trás, né? Quando você vai beber um vinho, você tem, tipo, a história da vinícola. Uva, como que foi cultivado. Tem toda uma história por trás, assim, que eu acho isso muito interessante. Exatamente. O vinho, ele é uma bebida milenar, né? E cada vinho tem sua história, desde o mais baratinho até o mais caro, né? Então, a gente fala que além de vender o líquido, né? A gente vende uma história. Cada vinho tem uma história, né? Tem envelhecido em barrica de carvalho, francês, húngaro, e aí vai, né? É o branco, é o tinto, é o rosé, é o clarete. É um mundo que cresce de uma forma assustadora, né? E os rótulos cada vez mais crescendo, né? Primeiro, a gente tem que, voltando um pouquinho na história do vinho aqui no Brasil, né? Do vinho fino, que a gente fala, que é o vinho
de mais qualidade, não aquele vinho doce, suave, de garrafão, né? Nada contra, porque nós começamos a beber através dele, né? Mas a gente deve aqui como houve uma entrada de um vinho que chamava-se Liefraumilch, um vinho alemão, da garrafa azul. Era bom, naquela época era maravilhoso. Hoje, se você for tomar, às vezes você vai falar, não, um pouquinho, o paladar um pouquinho mais aguçado, não é tudo aquilo, né? Mas na época era, né? E ele foi um dos vinhos precursores importados que caíram no gosto do brasileiro e que abriu as portas para que outros vinhos viessem, né? Então, tem toda uma história aí. A história é interessante, é longa, mas é bonita. Massa. Pegando ali no dia a dia, você montou um empório diferenciado, focado na cultura ibérica e portuguesa, e seus produtos, a maioria, é importado. Esse processo de importação no Brasil hoje é fácil? Não é fácil. Principalmente pelo momento que a gente atravessa de uma oscilação de moeda, né? Uma oscilação de moeda. Também, tudo que acontece no mercado externo afeta a gente, não como importador, afeta o importador, mas eu como o cara que compra, né? O revendedor, no caso, né? Sim. Então, afeta diretamente. Então, alguns produtos, às vezes, interrompe a importação, depois retoma, mas não é fácil. Você tem que fazer uma matemática e um malabarismo aí diário para que não falte o produto para o cliente final, né? E também pela questão cambial mesmo da moeda, né? Porque dependendo, se você faz a importação em determinado momento, o seu preço vai oscilar muito ali e fica difícil você posicionar ele no mercado. Exato. E assim, o dólar, vamos falar do dólar, né? Que é ele que é a principal moeda aí de oscilação, né? Hoje está 5,20. Ok. Aí o preço vai lá para os 5,20, né? Depois, se ele baixa para 4,90, o produto não baixa para 4,90, né? Então, você tem um gapzinho aí que, às vezes, você não consegue repassar para o cliente. Às vezes, você tem que sacrificar um pouquinho a sua margem, né? Então, quem trabalha com importado sabe, é um malabarismo complicado. E quando se trata de alimento perecível, né? Tem todo um contexto aí diferente disso. Não, e era outra pergunta que eu ia lhe fazer. Igual alimentos, dependendo do prazo que ele vir, a data de validade dele tem que ser um pouco mais extensa para você conseguir comercializar. Então, claro, você tem que comprar bem e talvez fazer um planejamento de venda rápido para você conseguir fazer esse encaixe de datas, né? Exatamente. Que nem lá, o nosso empório é pequeno e a gente também trabalha com estoques pequenos. Exatamente por esse motivo. Porque não dá para você comprar uma grande quantidade e, de repente, ter que descartar por prazo de validade, né? Então, por isso que eu falei, a matemática e o malabarismo ali não é fácil, grande. não, viu? Essa parte, seu conhecimento como bancário ajudou bastante, né? Ajuda bastante. O banco, muitas pessoas falam, mas você só sabe trabalhar em banco. O banco é uma escola, relacionamento pessoal, RH, você aprende muito a parte de técnicas de venda, né? Então, isso ajuda bastante a gente e me ajuda até hoje, lá no meu dia a dia. Sérgio, se eu pegar aqui, voltando à sua história, você pegou um desafio ali logo que você começou o negócio e hoje você tem mais, vamos colocar assim, serviços à disposição do cliente. Então, além de vamos supor, eu assisti esse episódio aqui e fiquei com vontade de tomar um vinho. Eu posso ir lá e mesmo sem eu entender nada, você vai conseguir me direcionar para aquilo que talvez se adeque mais ao meu paladar ali, porque você já tem esse conhecimento, então não é um empecilho para quem está nos assistindo. Mas quem quiser fazer um aniversário, uma confraternização de empresa, eu quero fazer uma reunião de negócio ali dentro. Eu consigo, hoje, lá no seu espaço, ter essa possibilidade ali de reunir os amigos ali ou fazer uma reunião tomando um vinho? Sim, nós temos essa disponibilidade, nós temos um formato. O empório, como eu disse, ele é pequeno, mas dá para fazer pequenas reuniões, pequenas celebrações. Nós já tivemos lá comemoração de casamento, de noivado, de batizado, de aniversário, reuniões de negócio, é uma coisa que acontece bastante lá também, né?
Então, a gente fecha o ambiente e a pessoa tem o espaço à disposição dele, né? Nós temos uma pequena área de degustação que no dia a dia, se a pessoa quiser chegar lá, tomar um vinho, comer uma porção de Ramon, comer um queijo, enfim, comer um sanduíche, que é outra coisa que a gente faz lá. A gente tem algumas coisas. Nós não temos uma cozinha quente no dia a dia, né? Então, é mais a parte de petiscos e o forte nosso lá é o happy hour, para as 5 horas, o pessoal passa lá, toma um vinhozinho, come alguma coisinha e vai para casa, né? Então, é uma proposta bem diferente, né? Além disso, nós temos alguns eventos que aí sim a gente consegue colocar a parte quente, que no caso é a paella, que a gente faz alguns eventos de paella, que é um prato tradicionalíssimo, é um dos pratos mais conhecidos no mundo, que é feito à base de arroz, tem com frutos do mar, tem com carne e tal. Então, isso a gente faz lá também. Nós temos os eventos próprios, que a gente realiza lá e fecha o ambiente e vende os convites. Dia tal, nós vamos fazer uma paella valenciana e vamos harmonizar com vinhos, fazer as entradas de tapas e tal. E a gente vende o convite, a pessoa vai lá e desfruta. E tem aqueles eventos que o cliente contrata a gente, que é nesse caso, eu quero comemorar meu aniversário aqui, quero que você faça uma paella. Então, a gente faz isso também, faz todo o cardápio de acordo com o gosto do cliente e harmoniza também, né? Então, são 2 formatos. E tem o pessoal também que vai fazer reunião de negócio. Eu quero vir aqui para fazer uma reunião com o meu time, ou então para expor o meu produto aqui para um grupo de médicos, por exemplo, que é uma grande fatia dos nossos clientes é da área médica, né? Então, o laboratório vai lá e quer fazer uma apresentação para os médicos que eles vão convidar. Então, a gente fecha a casa, ele escolhe os vinhos que vão ser servidos, o que ele quer que serve e a gente faz o serviço para eles, né? Então, tem essas nuances. E também a gente tem o Labaiuca vai até a sua casa, né? Que nós já fizemos vários, né? A pessoa vai fazer o aniversário dela lá na casa dela e chama a gente para ir lá e fazer o serviço, né? Para cozinhar, para servir os vinhos, para fazer todo o processo lá de serviço de alimentação e bebidas, né? E além disso, nós temos também o In Company, que também é um braço que a equipe é pequena, mas a gente se vira. Muito, hein? Que são as empresas que chamam a gente para ir lá. Eu vou convidar aqui 20 clientes, eu vou convidar aqui 30 clientes, tal. Eu gostaria que servisse o vinho, que servisse isso, que servisse aquilo. E a gente vai e leva o Labaiuca até a empresa também. Então, são alguns braços aí que o Labaiuca se movimenta aí. Uau, alguns são bastante braços. E assim, todas essas ideias foram surgindo à medida da necessidade, ou você já tinha, quando montou o Empório, essa ideia de ter tantos braços e ter tantas vertentes assim do negócio? Alguns braços foram surgindo de acordo com a demanda, né? A gente foi te demandando, você falou, tem que entregar isso aqui. Exatamente, exato. Num primeiro momento, essa saída do Labaiuca, ou seja, o Labaiuca na sua casa ou na sua empresa, a gente não tinha formatado nada, né? E aí começaram os convites, aí a gente começou a estruturar. Estamos em processo de estruturamento dessa parte ainda, né? Mas a gente já consegue atender, né? Como a equipe é pequena, a estrutura é pequena, a gente não consegue fazer um casamento de 200 pessoas, né? Isso ainda não, a gente não consegue atender uma demanda dessa. Já tivemos demanda, mas a gente tem que saber... Informar a equipe antes, né, para você conseguir. Tem que saber onde você está, onde você quer chegar e não queimar o seu produto e o seu serviço, né? Não adianta falar, não, eu vou lá fazer esse casamento, chega lá, você queima o nome da sua empresa, né? Então, por enquanto, a gente tem condições de atender pequenos eventos, que a gente fala, até 50 pessoas externo e até 25 pessoas interno, né? Lá dentro a gente tem uma área limitada, que é uma das novidades aí que a gente está estudando, uma expansão aí, né? Então, já em primeira mão aqui, dando um spoiler. Um spoiler aí, que a gente está estudando uma expansãozinha, nada muito grande, dentro do nosso padrão ali, porque a gente não quer tirar a característica da empresa, né? Que é essa característica mais olho no olho, né? Que nem, mais intimista. E eu sempre brinco, né? Barriga no balcão, né? Eu que tô lá. Eu não sou um cara que eu coloco dinheiro lá e meus funcionários estão tocando o negócio. Não, eu que tô lá.
Tem gente que vai lá bater papo com você, né? Então sou eu que estou ali no balcão, tem funcionário, mas eu que estou ali no dia a dia, né? Então, a gente tem que crescer de acordo com as nossas possibilidades, tem que ser um crescimento que não tira a identidade da empresa também, né? Então, esse negócio intimista, que é um dos apelos lá do Labaiuca, tem as pessoas que vão lá, a gente sempre tem um sonzinho ambiente, um lugar tranquilo, não é aquela gritaria. Então, o meu público, ele quer isso, ele quer chegar lá, ele quer levar a namorada dele, ele quer levar a esposa dele, ou então ele quer ir lá conversar com um amigo, sem ter que gritar, sem ter que aquela barulheira, sabe? Então, é um ambiente mais reservado, mais intimista, a nossa proposta é essa mesmo. E eu acho que o bacana disso lá é isso, tipo, o som ambiente, a questão de você conseguir conversar e conhecer um pouco sobre a história. Então, assim, curiosos, igual eu e algumas pessoas que estão escutando a gente, vai falar, cara, eu vou lá bater um papo com o Sérgio, porque ele, tipo assim, ele vai descobrir um pouco também sobre um pouco sobre a história de como surgiu, como é que foi construído, de onde que veio o vinho, o porquê daquele nome. E aí, aproveitando, pegando o gancho aí do nome, por que Labaiuca? Labaiuca vem de baiuca com Y, que é espanhol, que é uma vendola. Pequeno comércio, um pequeno estabelecimento comercial, onde se vende bebidas e comidas. Vem daí. Quando ele vem com I e vem para Portugal, ele já leva uma outra conotação, um pouco até que pejorativa, e aí a gente brincou com o nome, porque baiuca, para o português, seria uma espelunca, um local mal frequentado. Então, a gente aproveitou isso, criou uma estrutura que contradiz um pouco, porque lá é organizadinho, não é uma espelunca, mas é um lugar que dá para fazer essa brincadeira. Não é uma espelunca, mas é um lugar meio doido. Se você não for, você tem que ir lá conhecer. Você vai ver que tem uma escada pendurada, você vai ver que é umas garrafas penduradas. Então, assim, a gente brincou com tudo isso para criar esse conceito, né? Esse cenário ali. Exatamente. E é bom que se vier um português, você fala assim, vamos lá, Baiuca. Aí o cara vai ficar assim, vamos lá. Aí o cara, quando você chega, fala, mas você tá de sacanagem. Você falou que era uma coisa... Não, o nome do comércio é esse, cara. Exatamente. Muito legal. Sérgio, e hoje você vê como um negócio... Tipo assim, hoje você vê o Labaiuca como um negócio? Você se sente trabalhando ou é um hobby para você? Porque parece que você foi construindo um negócio com tanto amor ali, já vinha se preparando para aquilo ali, que, tipo assim, hoje você se sente trabalhando no dia a dia ou você acha que, assim, cara, tô recebendo amigos aqui, tô construindo um relacionamento com o pessoal aqui. Exatamente. E tipo assim, de fato, fazendo uma construção de amizades ali. Exatamente. A mudança foi radical, né? Era bancário, CLT, e de repente eu resolvo empreender numa área que não tem nada a ver com o banco. E é exatamente com aquela formalidade que o banco exige, é uma área totalmente diferente. Exatamente. Então, eu trabalho muito, mas o prazer é muito bom, é outra pegada, e é o que você falou. Até isso me surpreende, porque os laços, os relacionamentos que a gente constrói ali não são clientes, são amigos. O pessoal já me conhece, chega lá, ô Serginho, não sei o que, tal. Você já sabe que vinho que o cara quer, papai, sabe? É um ambiente que é um ambiente familiar, intimista, aquela coisa gostosa. Você conversa com o cliente, não tem formalidade, é muito tranquilo, né? Então, é outro mundo, mas trabalha. Você trabalha mais se brincar, mas se você for olhar a pressão, aquele negócio de sair do CLT e ir para um negócio que é seu, que você está vendo a construção, está vendo o negócio gerando frutos ali, é diferente, né? É muito diferente, porque quem conhece o mundo corporativo bancário sabe como que é. Pressão. É pressão e é pressão muito violenta, né? Então, eu era gerente de agência. Então, eu não tinha que fazer, eu tinha que fazer os outros fazerem. Isso é difícil. Então, a pressão vinha na gente. E a gente não podia repassar essa pressão na mesma intensidade. Na calibragem que a gente recebia, né? Então, não é mole, não. E aí, quando eu resolvo ir para lá,
isso sai tudo. Tem as pressão dos boletos, né? Não deixa Isso de faz existir parte, pressão. né? Mas assim, você desenha a tua história ali, né? Então, é você que decide, é você que faz do jeito que você acha melhor, você toma as decisões por si, né? E não por outros, né? Então, é muito diferente. E o resultado vem de acordo com o seu esforço, sua vontade, do tanto do seu trabalho, da forma que você construir. Agora, dependendo se você trabalhar num regime CLT, você vai trabalhar muito, mas você está limitado a um teto ali. Essa diferença é fundamental também. Não, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, porque você ficou mais de 30 anos no sistema bancário, né, no sistema financeiro. Então, há 30 anos atrás, a gente não tinha tanta internet, não tinha tanta tecnologia e a gente tinha uma época de bastante assaltos. Então, existia um perigo ali na profissão. E hoje também, quando você tem o seu negócio, você também está sujeito a alguns perigos de assaltos e essas coisas. Como que você vê no dia a dia para lidar com essas intempéries, assim? Porque a gente está no Brasil, infelizmente, esses problemas existem e eles são grandes. Aí a expertise lá do gerente de banco fala alto. Porque você já tem uma visão diferente, porque você convive com isso numa instituição bancária, você recebe treinamento para esse tipo de coisa, né? Possíveis fraudes, possíveis roubos, assaltos, esse tipo de coisa, né? Então, isso já vem impregnado no seu sangue. Para quem tem 37 anos, já vinha com esse formato, né? Então, a gente usa muito isso, esse feeling, no meu dia a dia lá também, para não ter nenhum tipo de problema, para criar uma questão de segurança para a gente e também para o cliente que está lá, né? Então, você consegue sacar já, se passa alguém olhando diferente, você já vai lá na porta, já tranca a porta. Então, quer dizer, você já cria um feeling diferente para possíveis problemas que venha a ter. Até hoje não tivemos nenhum e pretendo não ter. Mas Ai, que o local bênção. também é meio que privilegiado, é bem localizado. E na região aqui do Bueno é bem mais, vamos colocar, a segurança é bem melhor, né? Não, sem dúvida. Aquela região, uma região privilegiada, uma região ali que tem um fluxo muito grande de pessoas e de veículos, né? Então, a gente tem uma região privilegiada, o que não blinda de possíveis problemas. Nós já tivemos uma ocorrência, mas foi na loja, não foi com a gente. Que entrou um indivíduo lá, mas não teve êxito. O que ele conseguiu levar foi uma garrafa de uísque vazia. Sério, Nossa, cara? Nossa, que correu um benção. risco desnecessário, hein? Ele deu uma revirada e teve um cliente que esteve lá um pouco antes e levou uma garrafa de uísque que ele tinha trazido da Espanha para a gente provar. Então, nós provamos e a garrafa estava vazia. Ele falou assim, deixa a garrafa aí que depois eu vou levar. E a garrafa ficou no caixa. O cliente O voltou. cara revirou tudo e tinha coisas de muito valor ali, vinhos muito valorosos do que aquele uísque, né? Mesmo que tivesse cheio, né? E na correria ali, a gente até viu na filmagem, né? Ele olha pra cá, não sei o que lá, tá. Aí ele olha a garrafa de uísque, ele pega a garrafa de uísque, coloca na mochila e vai embora. Então, assim, é a ocorrência que nós tivemos, mas não tivemos Graças prejuízo a Deus. financeiro nenhum. Aí você fala assim, não, estou indo no Goiás, aqui é diferente. Goiás tem esse benefício, né? Isso aí. E, Sérgio, o que você trouxe aqui nessa tábua maravilhosa pra gente? Bom, aqui eu trouxe uma pequena amostra de alguns produtos que a gente tem lá. Eu trouxe uma pequena, mas uma amostra bem valorosa, que são produtos premium lá da gente, né? Todos os produtos, na verdade, lá são premium. Eu ia falar isso agora. Mas esses aqui é o Os Creme de la Creme, os elites. São os elites ali mesmo, né? Lá, nós criamos uma nomenclatura diferente para a nossa tradicional tábua de frios. Lá nós chamamos de pedra ibérica. Por que nós chamamos de pedra ibérica ou apelidamos esse produto de pedra ibérica? O primeiro motivo é porque a gente não serve na tábua, a gente serve numa pedra rústica de ardósia, como vocês podem ver aqui. E como a maioria dos produtos são espanhóis, são ibéricos, nós resolvemos apelidar o produto de pedra ibérica. Então, aqui a gente tem aqui uma pedra ibérica mais
abreviada, porque a pedra nossa normalmente vem muito mais produtos, né? Mas aqui nós temos um dos produtos carro-chefe lá da casa, que é o Ramon Ibérico. O Ramon Ibérico, ele é nada mais do que o pernil do porco preto ibérico, onde ele passa por um processo de cura, ou seja, ele é enterrado no sal, depois ele é retirado desse sal, tira o excesso e ele vai num secadeiro, que é um galpão, onde ele fica ali maturando. Então, existe o processo de cura, que é onde ele vai no processo de salga mesmo, né? E depois ele vai para o processo de maturação. Esse aqui, ele tem uma maturação mínima de 36 meses. Então, você imagina um produto ficar ali maturando, a gordura escorrendo, e aqui não tem cozimento, não tem nada. Não tem tempero, não tem nada. É a carne suína que passou por esse processo de salga e depois fica por esse processo de maturação. Então, esse é o Ramon Ibérico. 3 anos, cara. 3 anos. Não, tem de 44, tem de 48, tem uma série, né? Esse mais rosadinho aqui é o salsichón. Lá na Espanha, aqui nós chamamos tudo de salame, né? Então, aqui a gente chamaria tudo de salame aqui. Sim. Lá, quando não tem páprica, que é esse caso e esse caso aqui, ele é chamado de salsichón. Salsichão. Quando ele leva páprica, que é o caso desse aqui, ele é chamado de chouriço, que nada tem a ver com o chouriço que nós denominamos aqui, que é feito do sangue. Esse vermelho não é sangue, é páprica, que é uma espécie de pimentão seco e depois moído, e eles colocam no produto, né? Então, aqui nós temos o Ramon Ibérico, 100% ibérico, nós temos o salsichón imperial, nós temos aqui o salsichón cular 100% ibérico, e nós temos aqui o chouriço cular 100% ibérico também. Esses dois aqui, os animais passam por alimentação de beiota. Beiota é o fruto do azinheiro, que o animal, durante um determinado momento da vida dele, ele se alimenta dessa beiota, e que vocês vão perceber que dá um sabor meio amendoado, meio azeitado, bem característico, né? Então, são esses 4 produtos que eu trouxe aqui para a gente degustar. Nossa, eu já experimentei esse... Eu já esqueci o nome. Ramon Ibérico. Ramon Ibérico. Meu Deus, que delícia. Muito bom. E quem nunca provou isso aqui, eu dou uma dica para ir lá conhecer, provar, porque, tipo assim, são sabores diferentes. Igual você falou, o processo de produção dele é muito artesanal, né? Então, tipo assim, não tem aquele negócio de conservantes, não tem aquela questão assim. Então, pega o sabor da carne mesmo. É um produto completamente diferente, e essa é uma característica que nós temos lá também, e é um diferencial bem interessante para quem consome esses produtos com frequência, ele percebe nitidamente. Nós não trabalhamos com produtos encartelados. Nós trabalhamos com produtos a peça industrial, e nós fatiamos na hora. Então, você chega lá, eu quero 100 gramas de Ramon Ibérico. Você não vai levar uma bandejinha que estava prensada a vácuo há não sei quanto tempo ali. Não, nós vamos pegar a peça e ir na fatiadora e fatia na hora. Um outro produto que nós temos também, que é da área aqui, que é o Ramon Ibérico, a peça com osso, e a gente faz o corte a cuchillo, que é o corte a faca. Ou seja, a pessoa chega lá, a gente fatia na hora, na faca, que é uma arte, que são os ramoneiros, né? Que fatia na hora lá, monta a bandejinha, você leva ou você consome lá na hora, que também tem todo um ritual, tem toda uma técnica também para fazer, né? Então, são produtos bem diferentes que a gente serve lá. E os queijos? Desculpa te cortar, mas você tem que falar dos queijos também. Foi falha minha não ter trazido aqui o queijo. Não, mas você contando a história, o povo já vai ficar assim, curioso. Nós temos lá um queijo espanhol, que é o mais famoso da Espanha, que é o queijo manchego. O queijo manchego é um queijo de leite de ovelhas, e ele passa por uma maturação mínima de 6 meses. Ele desmancha na boca. Quem já provou é cliente cativo nosso lá desse queijo. Ele é muito bom. E nós temos também alguns queijos
que são produções regionais, produções artesanais, que são maturados numa caverna, 5 metros de profundidade, que são queijos maravilhosos, que também a gente serve lá. Se a pessoa quiser levar o queijo inteiro, ela pode levar. Se ela quiser levar 100 gramas, ela pode levar. Se ela quiser provar lá 50 gramas, a gente pesa na hora e a pessoa consome na hora também. Então, e também, dando um spoiler aqui, está chegando aí alguns outros queijos espanhóis fantásticos, que não são manchegos, mas são fantásticos também. Esse deve demorar um pouquinho, acho que uns 20 dias deve estar chegando na loja, mas já fica o spoiler aqui. Novidade Nossa, chegando aí. Novidade chegando. E, Sérgio, eu queria te perguntar, porque você falou que fez o curso de sommelier, e como que surgiu na sua vida esse mundo dos vinhos, esse mundo da gastronomia, esse interesse por toda essa área? Porque você vai falando com tanto amor e com tanta paixão, porque que a gente percebe que isso é uma parte muito importante da sua vida. Como que isso surgiu, esse interesse? Bom, aí vem a referência familiar. Meu pai gostava muito de comida e também tomava um vinhozinho e também não dispensava uma cervejinha, vamos ser justos aqui, né? Mas ele se foi muito cedo. Então, essa referência, eu tenho ela era um pouco adormecida. Depois eu comecei a resgatar ela, né? Mas na parte de gastronomia, quem foi a referência gastronômica para mim da comida espanhola foi meu tio. O meu tio, que era irmão do meu pai, ele era um cozinheiro, ele não era chefe, ele era um cozinheiro. É o cara que ia lá, botava a mão na massa e fazia o negócio. Ele ia para os ranchos, ele era convidado para os ranchos todos para fazer comida e tal. Então, ele era o cozinheiro de mão cheia. E essa referência eu tenho um pouco dele. Na época, eu até não entendia um pouco de coisas que ele fazia. E depois, quando você vai estudando um pouco, você entendia, era isso que ele fazia. Ele fazia isso por causa daquilo, né? Então, a referência de cozinha, e vamos puxar aqui para o lado espanhol, a referência é esse meu tio. Agora, num geral, foi a evolução do ser humano, Sérgio, que começou tomando o vinho de garrafão, depois começou tomando o Liefraumilch e depois tomou o vinho X, Y e Z, e aí foi se apaixonando por isso e começou a estudar isso por si e depois começou a fazer cursos e aí, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que esse negócio aqui eu posso trabalhar com isso. E aí eu fui me profissionalizar, ou seja, fazer o curso de sommelier para quando eu saísse do banco, eu estivesse apto para trabalhar com isso de carteirinha, vamos assim dizer, né? Mas não é necessário ter a carteirinha de sommelier para você curtir um vinho, para você apreciar um vinho, ou até para você trabalhar com vinhos, né? Tem muita gente que trabalha com vinhos e não é sommelier. Ele já tem um know-how que ele vem adquirindo ali no dia a dia, ou simplesmente ele é um vendedor de vinhos, né? Que são coisas diferentes, né? Mas o sommelier é vendedor de vinho, ele é o servidor de vinho e por aí vai, né? Ele conta a história do vinho. Ele conta a história do vinho, exatamente. E Sérgio, todas essas novidades que você vai pesquisando e trazendo requer muitas viagens, muito estudo, muita pesquisa. Então, como você elabora isso no seu dia a dia para conciliar a sua rotina de empreendedor e empresário ali, que tem que cuidar da parte do negócio, que vai muito além do que só cuidar dessa parte operacional, né? Tem muitas coisas que você precisa cuidar quando você tem o seu negócio. E também trazer essas novidades e manter essa chama sempre acesa ali de inovação, de novos produtos. Como você concilia isso no seu dia a dia? Eu sempre digo que todo empreendedor ele tem que ser multifacetado. Se ele não for multifacetado, ele está enroscado, porque ele tem que desenvolver vários papéis, né? Ele tem que desenvolver o papel de pai, de marido, de gestor, de financeiro, principalmente quando você tem uma empresa pequena, né? Você tem que fazer de tudo. Você é o marketing da empresa, você é o financeiro da empresa, você é o comprador da empresa, você é o vendedor da empresa, você é o cozinheiro da empresa, você é o garçom da empresa. Então, tem que fazer tudo isso, né? E como é uma paixão, o meu negócio, além de ser um negócio, o negócio tem que dar dinheiro, né? Senão não funciona.
Além de ser um negócio, ele é uma paixão. Então, a gente está sempre se atualizando, sempre pesquisando novas tendências e novos produtos que, porventura, estão chegando, né? E quando você abre um negócio, essas informações também chegam para você com um pouco mais de facilidade, né? Que é o representante, que é um cliente que indica alguém, e aí as coisas vão... O mosaico vai se construindo, né? E aí você tem que ter uma gestão de tempo interessante também para você não ficar maluco, né? Senão a paixão vira loucura, né? É verdade. Apesar que a loucura faz parte do empreendedor, ele também tem que ser meio louco aí no bom sentido da palavra. E se o empreendedor ele fosse, tipo assim, contabilizar tudo que ele tem de desafio e risco, o Brasil, o jeito que ele é constituído de forma tributariamente, ele não ia abrir nenhuma empresa e não ia empreender. Agora, se a gente observar a questão do brasileiro, ele gosta de um desafio, ele gosta de coisas diferentes. O brasileiro é criativo, ele consegue pegar uma coisa que talvez não funcione tão bem, ele consegue melhorar aquilo ali. Então, assim, hoje, primeiro, os empreendedores do Brasil, eles merecem parabéns. Sem eles, o Brasil não rodava. Segundo ponto, gera emprego, movimenta a economia e, querendo ou não, muitas novidades. Igual, se você não tivesse abrido a Labaiuca, como é que a gente ia ter acesso a esse tipo de produto? Então, assim, cara, a gente tem acesso a coisas que, se o cara não viajasse para lá, ele nunca ia conseguir consumir, provar. Então, esse tipo de coisa eu acho que facilita a vida de quem está aqui, quer experimentar, quer estudar um pouco também, falar, cara, eu quero experimentar isso aqui porque eu vi num filme, na televisão, o cara falando sobre esse produto aqui. E antes o acesso a isso era mais difícil. Agora, graças a empreendedores igual você, que possibilita a pessoa ter acesso, sabe? E pegando essa questão de experimentar coisas novas, além das novidades que você trouxe, eu experimentei esse salaminho aqui, que não é salame que você falou, mas, cara, é muito gostoso. O sabor é diferente mesmo, sabe? Tipo, não tem nem como traduzir para coisas que a gente já experimentou. Então, assim, Sérgio, se fosse para você dar uma dica para quem tem vontade de empreender igual você, mas talvez está no conforto de um trabalho e fala, cara, eu estou insatisfeito, o meu serviço é desgastante, mas eu gosto de alguma coisa, já é um hobby para mim, qual que é uma dica que você daria para essa pessoa? Primeiro, estudar sobre assuntos. Porque às vezes a gente tem um hobby, né, mas a gente não aprofunda naquilo e não vê outras nuances daquele hobby, né? Eu curto paraquedista. Eu sou paraquedista, tal, aquela coisa toda, tal. Mas, eu vou viver de paraquedismo. Tem mercado? É outra história. Entre você saltar de paraquedas, ser um paraquedista, e você viver de paraquedismo, né? Então, aí muda completamente. Então, eu sou paraquedista e eu penso em viver de paraquedismo. Opa, o que eu posso fazer com isso? Eu vou criar uma história, uma escola de paraquedismo, eu vou trazer acessórios, produtos para vender para os paraquedistas, eu vou criar um espaço onde eu vou trazer os paraquedistas para cá, eu vou comprar um avião para os paraquedistas saltarem, aí começa, por isso que eu falo, aí tem que estudar. O que eu vou fazer para viver de paraquedismo? Eu quero viver de paraquedismo. O que eu preciso fazer? De que forma que eu posso atuar com os meus recursos para que eu trabalhe com paraquedismo? E isso é para qualquer coisa. Eu adoro vinho, ok. Vinho você vai lá em qualquer adega, em qualquer mercado e compra. Delicioso, bom. Eu quero viver de vinho. Mudou completamente. Eu tenho que estudar. De que forma? Eu vou ser um sommelier? Eu vou trabalhar numa adega? Não, eu vou abrir uma adega. Não, eu vou ser um vitivinicultor, ou seja, eu vou produzir vinho, eu vou produzir uva, eu vou ser um enólogo, eu vou criar a parte química do vinho. Então, quer dizer, tem todo um arcabouço aí que eu tenho que entender como funciona isso para ver onde eu quero me encaixar. Então, uma dica é essa. Estudar e entender aquele mundo que você quer e de que forma que você vai atuar.
Cara, bacana. E você foi falando até me deu um insight, seguinte ponto. Tem gente que gosta de fazer uma coisa, algo, é um hobby, e fala assim, eu acho que eu vou montar isso aqui. Mas assim, ele não mensura isso, ele não faz esse estudo, vê onde que ele vai se encaixar melhor. E ele não vê a viabilidade daquilo ali também. Tipo assim, eu vou montar porque eu gosto. Mas, cara, ali você tá falando que é um negócio que vai trazer a renda para você sobreviver. Cara, não vai ser simplesmente um hobby. Você vai ter que profissionalizar, você vai ter que agregar um valor pros usuários dali que você vai atender, pros clientes. Então, assim, tem uma construção um pouco maior além daquilo ali que ele... É o planejamento. Exatamente. E tem uma parte que não é só a parte do prazer, né? E você vai trazer um pouco de coisas que não são prazerosas para aquilo que você ama. Então, é muito interessante essa parte do estudo, porque dependendo das coisas que você vai agregar, talvez mate até a sua paixão por aquilo. Exato. E o Brasil é recordista, né? A burocracia para você abrir um negócio já é, tipo assim, assustadora. Então, assim, o cara pode ter uma ideia bacana, fala, não, isso aqui vai dar certo e tal, mas na hora que ele começa a mexer, aí é tanto alvará, licença que você tem que ter, que acaba. Cara, o cara vai olhar e vai falar, velho, mas é dor de cabeça demais. Então, o cara tem que ser persistente também e falar, cara, eu vou superar esse desafio para mim viabilizar meu negócio. Aí você tocou num fator interessante. A burocracia brasileira é punk. Qualquer coisinha que você for fazer, você vai esbarrar da burocracia. Não, e ainda mais... Aí tem a persistência e a resiliência. Aí, o empreendedor que não for resiliente, ele tá enrolado. Desiste mesmo. Ainda mais para esse tipo de produto, né? Que é bebida alcoólica, é considerado supérfluo, a carga tributária é altíssima. Altíssima. Então, assim, é um desafio. É um desafio. E assim, eu brinco, né? As pessoas, você é sommelier, brinca com os amigos sommeliers também. Você só fica bebendo vinho, acha que a vida é beber vinho, né? Tem uma coisinha por trás aí que não é tão fácil, né? O que você falou, né? Tem o sonho, tem a paixão, mas tem que ter um alicerce. Aquilo ali é um negócio. Forte ali, uma sustentação que... te dê ali um mínimo de condições para que aquele negócio frutifique, né? Exatamente. Nossa, muito legal. E assim, para as pessoas que querem conhecer o Empório, qual o endereço, o Instagram, para as pessoas poderem ir lá também experimentar essas coisas maravilhosas, igual a gente está experimentando aqui. Ok. Bom, o nosso empório ele se chama Labaiuca Empório Ibérico. Ele fica na Avenida T1, número 1824, ele fica abaixo da Avenida T9 e acima do Tribunal Regional do Trabalho. Tem uma galeria ali onde a loja âncora é a ReHap Brinquedos. São 6 lojas. Uma dessas lojas é a loja do Labaiuca, né? Nós temos um funcionamento de terça a sábado, das 12 às 21. Esse horário está sendo revisto. A gente deve ampliar esse horário aí, né? Já está sendo demandado? Isso, exatamente. Então, a gente deve ampliar esse horário. Então, de terça a sábado, das 12 às 21. E convido todos vocês para que conheçam um pouquinho da cultura espanhola, da cultura ibérica. Nós temos essa pequena área de degustação, onde você pode chegar lá, escolher um vinho ou pedir uma opinião sobre um vinho. A gente tem o maior... prazer em apresentar o portfólio lá de vinhos, né? Fazer a indicação de algum vinho, né? E também falar um pouquinho sobre os produtos que nós temos lá para degustação, né? Nós temos algumas tapas lá que nós produzimos lá também, né? E também quem queira fazer um evento, é só contactar a gente, o @ é Labaiuca e o telefone é 62 94930880. Sérgio, cara, a gente, quando a conversa é boa, o ambiente é bom, o vinho é bom, o negócio passa rápido. Mas assim, você trouxe muitas coisas da vida, do processo de sair do CLT para o empreendedorismo ali. E fora as dicas que você já deu aqui, os spoilers também, que o cara tem que ser resiliente e persistente, qual que seria uma dica que você fala assim, cara, se o cara fosse empreender hoje, ele não pode deixar de ter isso anotado ali na cabeceira da cama para todo dia ele revisitar aquilo ali? Uma das coisas que eu acho que é
imprescindível para qualquer tipo de negócio é a pessoa fazer um planejamento. Ela tem que fazer um plano de negócio para ver a viabilidade daquele negócio. Ela tem que fazer um planejamento financeiro para ver o que ela vai gastar, qual que é a disposição de recursos que ela tem atualmente para ver essa viabilidade, né? Porque às vezes fica, né, muito abstrato isso, né? Se você não coloca isso no papel, ou o negócio não sai, ou ele sai muito torto e muito propenso ao fracasso, né? E também procurar entidades, por exemplo, o Sebrae, né, que te dá um direcionamento nessa área, né? E conversar com pessoas que já estão na área, fazer uma sondagem, conversar com possíveis clientes para ver se aquela ideia é estapafúrdia ou não, né? Apesar que a gente conhece muitas histórias aí que pareciam ser estapafúrdias e são sucessos estrondosos, né? Verdade. Então, a gente tem que ter um filtro para saber nisso também, né? Que às vezes, eu vou te falar uma coisa que eu estou querendo fazer, para você é uma coisa inviável, né? E, na verdade, às vezes não é tão inviável. Então, a gente tem que ter um filtro bom também para... É inviável até outra pessoa fazer dar certo. Depois fala, nossa, eu sabia que você ia conseguir. Exatamente, é isso aí. Sérgio, nós estamos caminhando para o final aqui. A gente queria agradecer sua presença. Convidar o pessoal aí que não conhece o Labaiuca a ir lá visitar. E, cara, obrigado por ter vindo, por ter trazido esse vinho muito saboroso aqui para a gente apreciar. E essa tábua aqui para a gente apreciar também. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? A conversa foi... Eu estava preocupado, falei, nossa, ficar lá esse tempão lá, o que eu vou falar, né? A gente fica um pouco apreensivo, né? Para ver se vai ter... Aí tem assunto para mais coisa, que dá para gravar. É igual a gente falou, com o vinho aqui a gente ia passar o dia facilita, todo. Né? Solta a língua, né? A gente fica mais solto, Exatamente. Né? Então, gostaria realmente de agradecer aí o convite. Obrigada. Foi muito, muito legal, fiquei muito tranquilo. Espero ter contribuído aí com a sua audiência aí. Com e certeza. Convidar todo mundo para ir lá conhecer o Labaiuca. Será uma satisfação recebê-los. Certinho. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada.